Margarete Gandini. Eu passo a palavra agora ao senhor Antônio Carlos Fonseca da Silva, subprocurador-geral da República e coordenador da Terceira Câmara de Coordenação e Revisão, Consumidor e Ordem Econômica do Ministério Público Federal. Com a palavra, senhor Antônio Carlos. Senador Lobão Filho, agradeço o convite ao Ministério Público para estar aqui e trazer a posição do Ministério Público a respeito da questão que foi bem especificada, discutir as razões para os altos preços dos veículos automotores no país e as medidas para a solução. Parabenizo a senadora Ana Amélia pela iniciativa do requerimento para essa audiência, porque é uma oportunidade muito importante para a sociedade. Senhoras senadores, senhores senadores, senhores demais membros desta mesa. A senadora Ana Amélia mencionou o grande número de acessos à internet. É verdade, esse é um dos pontos que a gente tem também verificado grandes acessos. Nós dizemos isso porque o Ministério Público tem feito uma luta contra os preços altos, de um modo geral. Preços altos de automóveis, preços altos da energia elétrica, preços altos do serviço de telecomunicações, etc. E percebe que a sociedade tem estado bastante insatisfeita. Diz a Constituição que cabe ao Ministério Público a defesa dos interesses sociais. E posso dizer, a partir desse mandato, que nós aqui viemos dizer, em nome da sociedade e para solucionar a questão colocada por esta Casa, a sociedade pede a esta Casa que revogue a Lei Ferrari, que é a Lei 6.729 de 79. A minha apresentação, ela tem o objetivo de defender a revogação pura e simplesmente da Lei Ferrari. Eu faço esse apelo em nome da sociedade. Por quê? Porque existe hoje uma espécie de esquizofrenia em termos de política pública. O governo, que tem várias medidas que o Ministério Público aplaude, tem várias medidas de estímulo à concorrência do setor automotivo. Mas, por um lado, estimula a concorrência, estimula a qualidade, a inovação tecnológica para o setor, mas, por outro lado, mantém uma lei que amarra a competição. Então, é uma espécie de política esquizofrênica. Então, não é possível. Nós temos, por exemplo, uma lei que organiza o setor de linhas brancas, por exemplo. Nós temos uma lei que organiza a comercialização de computadores, para citar o exemplo de bens denso em tecnologia. Porque a Constituição, nos artigos 218 e 19, ela protege a tecnologia. Né? Mas nós não precisamos dessa lei para proteger o mercado automotivo. Então, veja bem, por favor, aqui. Deixa eu ver como é que isso. Pois bem, rapidamente, já foi falado aqui as características do setor. Então, é uma estrutura de mercado oligopolizada, diferenciado, mercado concentrado, elevados gastos em publicidade, investimento em diferenciação de produto, baixa qualidade dos materiais utilizados. Historicamente, sempre houve essa queixa. Temos melhorado, não tenha dúvida, não é? Mas, quando nós comparamos com os produtos na Europa, nos Estados Unidos, ainda podemos dizer que os nossos veículos ainda são de baixa qualidade. Poucos itens de segurança instalados, preços elevados vis-à-vis outros países.
comercialização de veículos novos, amarrada, organizada pela Lei Ferrari. Razões para os altos preços. Podemos imaginar que altos preços são indícios de duas coisas. Ou defeito de mercado, ou falha de mercado, ou falha de regulação. Ou as duas coisas. Eu defendo que, nesse caso, nesse setor, existem falhas, as duas falhas. Então, mas por que os preços altos de automóveis? Claro, a política tributária tem um componente? Tem, não tenha dúvida, e não vamos discutir aqui política tributária, porque não está ao nosso alcance. Nós temos elevado o preço do frete. Nós queremos dizer que a Lei Ferrari também contribui para o elevado preço do frete. Nós temos um mercado concentrado, continua sendo concentrado. A lei de 79, quando ela veio, foi para tornar mais dinâmico o setor. E hoje nós temos 20 anos, 79, 20 anos depois, muitas coisas aconteceram. E nós continuamos a perguntar se lá era necessária essa lei para organizar o mercado, hoje é necessário? E vamos ver que a concentração ela mudou muito pouco de lá para cá. Essa lei é inconstitucional também. O Supremo não ainda decidiu, enfrentou isso seriamente. Por quê? Porque a Constituição diz, quando o setor é regulado, senadora, a Constituição diz, cabe à União, ou ao Estado, ou ao município, explorar, direto ou indiretamente, tais e tais setores. Então, ela diz quais são os setores, especifica quais são os setores. Esse aqui não está. O 173, por aí, diz o seguinte, é possível regular? Por interesse social. A sociedade está dizendo, não temos interesse, não existe interesse social. Essa lei não é boa para nós. Essa lei não é boa para nós. Então, não precisamos dessa lei. Elevada parcela de componentes importados, como já falamos, elevadas parcelas, existe um esforço do governo de produção nacional, até para melhorar a produção aqui, a questão de mão de obra, etc., melhorar a tecnologia, mas ainda a lei não deu essa possibilidade para nós. Excesso de regras na esfera da comercialização, como nós vamos ver, aumento do número de players não acarretou redução dos preços. A redução é muito pequena ao longo de 20 anos, é muito pequena. E o problema do excesso de regras de comercialização pela Lei Ferrari é que todos aqueles setores regulados que a Constituição especifica, vem sempre atrás uma estrutura, uma autoridade reguladora. E aqui nós temos um cheque em branco, uma lei que regula e não dá uma autoridade reguladora para o controle. Então, nós observamos aí a perspectiva da estrutura de mercado concentrado. As 4 marcas, Volkswagen, Fiat, Federal Motors e Ford, os 4 grandes, por exemplo, em 2002 tinha 85%, em 2010 82%, e os outros 18%. Então, a participação dos importados ainda é muito pequena. Existe uma rigidez na evolução da estrutura de oferta, de tal modo que se percebe que a oferta via importação ela não tem trazido benefícios para o mercado. O CAD, algumas vezes, se debruçou no assunto rapidamente. E aqui eu quero dizer, eu fui conselheiro do CAD entre 96 e 98. E posso dizer com muita tranquilidade, o CAD, senhores senadores, o CAD sempre se revelou desconfortável com a situação, mas não tinha como resolver em função da Lei Ferrari.
Porque o artigo 170, parágrafo único, diz assim, proclama a livre iniciativa, mas diz lá, mas ressalva as exceções legais. E a Lei Ferrari criou uma exceção. Ela deu um cheque em branco para que houvesse um cartel de regras. Por exemplo, aquilo que é possível, que não é possível no mercado livre sem a lei diz que é possível para o setor automotivo. Então, não é possível mais acontecer com esse estado de coisas. Então, a nota técnica da SEAI, ela procura mostrar esses problemas. Eu trarei para a senadora Ana Amélia, essa nota técnica e a nossa posição mais aprofundada. Porque, então, veja bem, nós temos principais informações e conclusões. Então, nós temos uma transformação muito pequena, há um indicativo de sensibilidade de preços por parte do consumidor, mas também o que significa dizer o seguinte, que esse setor, o consumidor pode responder aos preços, mas ele continua amarrado pelas amarras, pelas barreiras criadas por lei. O próprio Estado criou essa barreira. Então, isso indica que é possível uma redução de preço também, porque o aumento médio ao ano de 35% na remessa de lucros, de dividendos às respectivas matrizes, mostra um faturamento que evoluiu em torno de 34% no período. Então, isso mostra que existe uma possibilidade, uma gordura que se pode repassar para preço. Aliás, eu não discuto a questão do lucro, porque no mercado livre, o lucro, tudo bem, é legitimado, mas esse mercado não está hoje liberado por causa dessa lei. Então, a capacidade produtiva não tem aumentado na mesma proporção da demanda. E isso mostra que a lei ela é ruim para a liberdade de mercado. Então, as entrantes preferem os grandes centros urbanos. As entrantes preferem os grandes centros urbanos. O que quer dizer que as entrantes via importação, não tem grandes impactos no mercado, sobretudo naquelas cidades com menos de 500 mil habitantes. As redes das quatro grandes estão capilarizadas. Então, naquelas cidades naquelas localidades com menos de 500 mil habitantes, aquelas quatro grandes, a tendência é reinarem tranquilamente. Então, não existe liberdade de mercado. Então, por que nós precisamos revogar a Lei Ferrari? A Lei Ferrari, nos artigos 1º e 3º, ela faz uma reserva de mercado da rede exclusiva na comercialização de veículos novos. Isso eleva a barreira. Ela também faz ela cria uma reserva de mercado da rede exclusiva na prestação de serviços pós-venda. Nós sabemos que a estrutura de pós-venda, ela cria uma dificuldade enorme para novos entrantes. Então, isso restringe concorrência no mercado de manutenção e reparo. Então, não é só o problema dos preços, mas também tem o reflexo nos preços das autopeças. Limitações à concorrência intramarca, exclusividade territorial para barreiras à entrada e acentua imperfeições do mercado de produção de veículos automotores. O artigo 5º. O artigo 8º, reserva de mercado para peças de reposição, porque as concessionárias só podem comprar, existe uma relação cativa, não é? Ela entra exatamente, mas não é venda casada, porque a lei descaracteriza, a lei ela autoriza, não é? A lei é uma isenção, Então, veja bem, a liberdade de iniciativa é um preceito fundamental. Está no 170 na ordem econômica, está também nos fundamentos da República, mas não se aplica para o setor automotivo. Indução
A lei ela gera uma indução à conduta comercial uniforme, porque ela permite convenções de marca e das categorias econômicas, e isso facilita o cartel de regras. Eu gostaria que as montadoras estivessem aqui para responder isso, para saber quantas convenções elas fazem por ano a respeito de como organizar o mercado. E essas convenções, se não houvesse a lei, ela seria cartel no duro. A conclusão da nota técnica da SEAI é no sentido de que deve haver uma alteração do marco regulador. Porque a regulação no setor automotivo no Brasil é diferente dos Estados Unidos e da Europa. Nos Estados Unidos, por exemplo, não tem a fidelidade com respeito a autopeças, não tem a fidelidade com respeito a serviço pós-vendas também. Outra coisa, na Europa, nós tivemos vários regulamentos, de 99 até 2010, em torno de 3 regulamentos. E de 2 em 2 anos eles fazem uma revisão, porque existe lá o DG4, a espécie do CAD da União Europeia, eles também fazem esse controle. E aqui nós temos a lei, o regulamento, mas não temos a autoridade que faça o controle. Então, por isso que eu digo que é um cheque em branco. Alguém, por favor, me diga o contrário. Então, Senhor Antônio Carlos, já prorroguei mais 5 minutos. Gostaria que Vossa Excelência pudesse acelerar a conclusão e o término. Então, mais 3 minutos. Mais 3 minutos. Eu digo para essa casa que nós podemos ter 2 posições em torno da pergunta, da indagação. Primeira, revogação pura e simples da Lei Ferrari. Ponto positivo, cria incentivo à adoção de novos arranjos verticais, eficientes, possibilita a venda direta ao consumidor, as condutas poderão ser controladas pelo CAD, que hoje não podem ser. Eliminação da obrigatoriedade das convenções de marcas, possibilidade do surgimento de revendas multimarcas, intensificando a concorrência. Elimina a obrigatoriedade do índice de fidelidade, que a lei permite aqui, e nos Estados Unidos é ilegal. A abertura de mercado em pequenas localidades para competidores entrantes. Esta casa tem um projeto de lei que permite, por exemplo, que a montadora, quando o carro saia com um manual completo das autopeças. E todos os pequenos empreendedores poderão também desenvolver esse mercado. Eu tive um carro quando eu era estudante ainda na Inglaterra, eu recebia o manual. E quando tinha problema, eu ia lá na oficina e verificava as peças. Isso facilita o mercado para pequenos investidores. É claro, e se não for a revogação total, pode ser uma meia-boca, uma meia-sola? Pode, mas não funciona. Por que não funciona? A meia-sola significa alguns pontos, a revogação de alguns pontos, por exemplo, isentar a aplicação da lei para localidades abaixo de 500 mil. Porque de 500 mil pessoas, a população abaixo de 500 mil habitantes. Revogação dos artigos 18 e 19, que trata das convenções, etc, etc. Então, existem duas saídas, ao meu ver, ou a revogação total ou a revogação parcial. Não acredito na revogação parcial, porque não existe um órgão regulador para controlar a aplicação e o impacto da lei. Muito obrigado por essa oportunidade e fico à disposição desta casa para maiores informações. Obrigado.